Olá, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Estou aqui mais uma vez na paróquia das Santas Missões do Bom Jesus para trazer para você uma mensagem de fé para aquecer o seu coração. Eu quero ler a Bíblia para você. Ouça a palavra de Deus, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Ouça com fé, ouça com o ouvido, ouça com o coração. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. A Bíblia está nos relatando a respeito da fé que nós devemos ter diante do Senhor Jesus. A Bíblia está dizendo que Jesus e os seus discípulos despediram a multidão, um dia cansativo, e Jesus ordenou os seus discípulos a entrarem no barco e passarem para outra margem do mar, para o outro lado, que logo em seguida ele alcançaria os seus discípulos. Então os seus discípulos entraram no barco e começaram a navegar. Estando já no meio do mar, com medo, porque as ondas estavam fortes, logo avistaram um homem caminhando sobre as águas. Quem era este homem? Jesus. Mas até então eles não sabiam que era Jesus. Começaram a ter medo e a gritar, porque estavam em pânico, tremendo e temendo. Jesus, vendo o medo dos discípulos, Jesus disse: calma, sou eu, Jesus. Pedro, ousado como sempre, disse para Jesus: Senhor, se é o Senhor que está caminhando sobre as águas, faz eu ir até o Senhor também, faz eu caminhar sobre as águas. Então Jesus respondeu para Pedro: venha. Pedro, desça do barco e venha. Pedro desceu do barco, colocou os pés sobre as águas e começou a caminhar em direção a Jesus. Preste atenção neste momento. Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando ele parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Quando Pedro já estava no fundo do mar, quase se afogando, ele começou a pedir socorro. Jesus veio, estendeu a mão, tirou Pedro de dentro das águas e colocou ele seguro dentro do barco. Assim todos glorificavam Jesus
dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O que eu quero dizer a você neste momento? Olhe para Jesus, pare de ficar olhando notícias ruins na sua vida, pare de ficar olhando para a tempestade que está na sua vida, pare de ficar olhando para as tribulações que o mundo levanta contra você. Enquanto você ficar olhando para os problemas da vida, você vai ficar distante de Jesus. Quando você passar a olhar para Jesus como Pedro olhava, a sua vida vai começar a ser abençoada e a dar certo. Sabe o que é olhar para Jesus? Olhar para Jesus é vir para a igreja, é ir para a igreja. Olhar para Jesus é colocar em prática a palavra de Deus. Olhar para Jesus é fazer o que Jesus ensina. Se sua vida não está dando certo, se a sua vida não está do jeito que você deseja, é porque você está tirando o foco de Jesus e olhando para os problemas da vida. Todo mundo tem problemas, não é só você. Quem pode te ajudar? Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, não perca mais tempo, venha para a igreja, venha para as santas missas, venha fazer a sua novena, venha olhar para Jesus, e desta maneira a sua vida será abençoada pelo nosso Senhor Jesus.